Toda vez que você começa a fazer alguma coisa na sua vida, aparece um infeliz que diz que não vai dar certo. É assim mesmo. Você tá ali bolando uma ideia e aí, o que é da natureza humana? A pessoa que está perto de você, ela pode ser uma daquelas que não sabe lidar com a mudança. A zona de conforto, que todo mundo fala, é uma verdade na vida de todo mundo. Zona de conforto é o seguinte, o ser humano ele se acostuma com qualquer coisa. Olha só, quando eu era oficial de gabinete, fui um tempo oficial de gabinete numa secretaria que cuidava de projetos sociais. E tinha uma casa, que era uma casa-abrigo, de dia para os homens em situação de rua passarem o dia. Tinha comida, cabeleireiro, pouca coisa para ler, algumas atividades para passar o dia, um pessoal tentando reinserir essas pessoas no mercado de trabalho, mas eram pessoas assim com problemas com álcool, em geral, a maioria dessas pessoas tem problemas com álcool, e eu fui fazer uma entrevista com a psicóloga, e ela disse o seguinte, olha César, o ser humano ele se acostuma com qualquer situação, por isso que a humanidade cresce e ela fica nos países quentes, fica nos países gelados, porque o ser humano se adapta, é por isso que tem esquimó, é por isso que tem gente morando perto de vulcão. O ser humano se adapta e o homem se adapta a morar na rua também. Você pensa um cara que vai morar na rua e depois o pessoal fala assim, viu, você tem que sair da rua. Ele fala, mas poxa, o pessoal me traz comida toda hora, as igrejas, aquele monte de gente bacana. Não, mas você precisa sair da rua. Mas sair da rua pra quê? Precisa arrumar um emprego pra quê? Pra você arrumar uma casa, pra pagar aluguel, pra pagar imposto, pra pagar comida, pra pagar roupa, eu ganho tudo. A pessoa se acostuma. Não é acomoda, não vira vagabundo, é na natureza humana. Então agora, você cai num canal que fala que você pode virar o jogo da sua vida, que não são só as grandes corporações que ganham dinheiro, que você com um pouquinho de esforço começa a virar uma pessoa que recebe dinheiro independentemente de estar procurando emprego, as pessoas vão dizer, olha, você é louco, esse cara que está falando é louco, tem alguma coisa lá com ele que não é normal. Então é o seguinte, por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque nesses poucos dias que eu comecei a compartilhar na internet as minhas experiências, eu recebi elogios fantásticos. Não é nem elogio, é confirmação. Tem uma pessoa, se você procurar aqui no canal do YouTube, ela coloca elogios todo dia, diz que o marido estava em depressão, com um espaço grande no centro da cidade, que ele não sabia o que fazer, que ele não conseguia vender, e ele já está lá animado com o pedreiro, e fazendo as divisórias, e fazendo kitnets, e aí ele tem um terreno na praia que ele também já vai fazer kitnet, e é outro aqui, outro ali, outro lá. O pessoal está me dizendo que está conseguindo otimizar a sua vida, que está pegando as dicas, pegando as jogadas e indo para frente. Então, o que acontece com a minha mente, um cara como eu, acostumado a ligar o dane-se para a opinião dos outros e fazer aquilo que eu quero, que eu acho certo. O que acontece comigo? Eu fico feliz porque em algum momento eu precisei quebrar barreiras, abrir o matagal no facão ou na mão, 30 anos atrás. Eu comecei a fazer quando ninguém queria que fosse feito. E eu fiz. Aí o que acontece? Eu vou ver alguns comentários, a cada 100 comentários bacanas que eu recebo, aparece um que diz assim, bobagem, só me faltava essa. Até parece que o cara vai compartilhar os segredos dele. Então eu leio aquilo e aí eu já rotulo, a minha mente julga. Mais uma pessoa machucada, mais uma pessoa ferida, que já está perdendo as esperanças. Então essa pessoa, ela, por acreditar que não vai aprender nada novo, por acreditar que ela já sabe tudo, ela perde aquilo que é novo e útil para ela. De tudo que você vê na internet, pega o que aproveita. Tem sempre alguma coisa que você aproveita. E o que você aproveita de participar desse canal? Aproveita de um cara que está dizendo o seguinte, veja bem, em 1992 eu comecei a entender de kitnets, porque eu estava quebrado, sem grana, devendo 7 condomínios na minha kitnet que eu tinha comprado, em parte com um pouco de herança que eu recebi e um pouco dos meus salários. E eu estava quebrado. E aí eu aluguei minha kitnet num evento que teve no Rio de Janeiro, chamado Eco 92. Eu coloquei no jornal de São Paulo um anúncio colocando a kitnet por um preço altíssimo, $50 por dia, porque eu sabia que o Rio de Janeiro estava com uma procura exagerada por conta desse evento. E uma ONG alugou, e eram 5 pessoas, com certeza eles devem ter rateado $10 por dia, dá para todo mundo ir.
né? Só que foram 15 dias, eu ganhei 750 dólares. Eu comprei um Fusquinha amarelo, o vidro caía por dentro da porta. E eu falava assim, esse vidro só caiu porque eu tenho uma porta para esse vidro cair. Então, eu comecei a resolver meus problemas ali. Eu devia 7 condomínios de cerca de 100 reais, naquela época era cruzeiros, mas eram 100 reais, eu tive então 700 reais, eu tive 150 dólares ali, eu tirei para botar meus condomínios em dia, comprei um Fusquinha, paguei minhas contas atrasadas. Aquele despertar que moveu a minha mudança, eu estou compartilhando aqui agora. E eu sou o seu despertar para a sua nova fase. Eu sou aquele cara que resolveu contar essa história. Só que eu não conto só essa história, eu conto todas as outras histórias. Eu aluguei ali, aquela história foi bacana, e quando o pessoal estava saindo do apartamento, que eu fui para pegar a chave e fechar, o cara da frente falou assim, você administra imóveis de temporada? Aí a minha mente deu um salto, foi lá atrás, onde meu pai e meu avô saíram do Rio de Janeiro para ir para o interior do estado, para montar uma mercearia e também tiveram uma faísca sagrada, que foi observar que a Companhia Siderúrgica Nacional, que se instalou em Volta Redonda para produzir aço, recebeu uma encomenda absurda dos Estados Unidos, contratou um excedente da Odebrecht que chegou com caminhões, não tinha onde hospedar esse pessoal, colocou todo mundo em tenda na frente da mercearia. Meu pai e meu avô foram lá, começaram a fazer quartinhos com pedreiro que não sabia fazer muita coisa, que não tinha amarração, que o telhado era de PVD, de brasilite, sei lá como é que chama aquilo, de fibrocimento, amianto, na verdade, aquela coisa tóxica lá, que eles não sabiam que era tóxica, colocou a turma para ficar ali por um dinheiro, um banheiro para 24, começaram a emprestar dinheiro, vender mantimentos para essas pessoas, começaram a salvar essas pessoas de uma tenda. Dali eles começaram a fazer outros imóveis, eu cresci no meio disso aí, convivendo, vendo como é que é, não pagou, como é que é, essas conversas. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos, mas a minha família reverberou isso da minha cabeça de tal maneira que eu disse, sim, eu administro imóvel de temporada em 92 no Rio de Janeiro, pode me dar seu apartamento, porque eu vou lá em Copacabana agora que eu sei que tem uma esquina onde vende coisas usadas que as pessoas não querem mais por qualquer dinheiro, para não jogar no lixo. Mobiliei o primeiro apartamento, eu aluguei. Anunciei por 20 dólares por dia, porque eu sabia que no Rio de Janeiro os outros turistas até hoje pagam 20 dólares por dia para passar uma semana em Copacabana, na Praia do Flamengo ou em Botafogo. E aí veio o primeiro turista, eu lembro até o nome dele, era um poeta, John Bird. Esse cara falou assim, eu quero, I need an apartment for 6 months. I will pay you after. Ele falou assim, vou pagar você adiantado, before, alguma coisa assim. E me deu 2.600 dólares, 3.600 dólares. Eu tava quebrado. Não, muito quebrado não, né? O que você acha que eu fiz com esse dinheiro? Eu comprei um celular Tijorola, que era 1.200 dólares na época, de cara. Comecei o meu negócio, todo mundo no prédio falou assim, aquele cara, ele administra imóveis de temporada. Comecei a criar autoridade para mim mesmo. Porque naquele tempo eu estava numa situação muito difícil, não estava numa boa. A TV Manchete, eu tinha conseguido entrar na TV Manchete em 1988, porque em 86 eu comecei a faculdade de jornalismo. A TV Manchete faliu, foi todo mundo pra rua. Eu fui um dos primeiros a ser dispensado. Eu era funcionário da TV Manchete e fazia bico no jornal o Globo, no caderno de bairros Madureira. Eu era setorista, eu ganhava só quando eu conseguia escrever um texto de mais de 20 linhas, então eu ganhava por produção. Sabe o que significa isso? Nada, era só status, o salário era mínimo. Mas pouco tempo depois, com aquele meu carro, eu troquei ele por um Fusca conversível azul 1979 e eu passava na porta da TV Manchete para manobrar meu carro, para sair da rua do Rússio e virar ali em frente à TV Manchete e pegar o aterro do Flamengo e ir para o jornal O Globo, que ficava lá perto daqui a pouco eu lembro o nome do bairro, lá onde ficam os Arcos da Lapa, depois da Lapa um pouco, e a galera fazendo piquete na porta da TV Manchete para tentar receber os salários. Tinha falido, saímos com a mão na frente e outra atrás. Não tinha salário, já estava atrasando há muito tempo. E o pessoal parava e o meu Fusquinha era conversível. Falei, aí César, tem uma vaga para mim lá no Globo? E eu já virando o jogo da minha vida, já estava lá com 10 apartamentos no meu prédio e de uma tacada só eu peguei 5 apartamentos em Copacabana. Eu não dava conta. Eu não podia usar a internet porque não existia internet em 1992, não tinha nada. Então tudo isso de experiência eu abandonei. Depois eu abandonei porque eu tinha uma namorada que ela mudou para o interior de São Paulo e eu tinha que optar. Ou eu ficava com o meu negócio que dava dinheiro para chuchu e perdi o amor da minha vida. Ela ficou 1 ano e ia voltar. Quando ela deu 1 ano, ela falou, olha só, passei no concurso, ela era médica, passei no concurso, arrumei um convênio, estou fazendo plantões, estão me remunerando bem no hospital, não volto mais para o Rio de Janeiro, venha você para Campinas. Eu fui lá e terminei com ela.
Mas para não dizer que não terminei, eu deixei o currículo na TV. E foi engraçado, sabe o que foi engraçado? Eu deixei o currículo na portaria e o cara falou assim, eu falei assim, eu quero entregar o currículo aí na TV Globo. Ele falou assim, pode largar na portaria. Eu falei, eu não vim do Rio de Janeiro para deixar meu currículo na portaria. Eu sou cara de pau em todos os aspectos e muito autoconfiante. Aí o porteiro falou assim, ó, tem um rapaz aqui que quer entregar o currículo aí dentro. E aí eu entreguei, e com tanta gente em Campinas entregando o currículo da Globo de Campinas, eles me escolheram. Sabe por quê? Porque eu peitei, fui para cima. E me chamaram uma semana depois. E uma jornalista da Bandeirantes, ficou minha amiga, ela falou assim, como é que você conseguiu esse emprego? Eu falei, consegui emprego porque eu fui lá e pedi. Então eu peço mesmo, eu peço lá para aquele do Altíssimo, me dê força, me dê saúde, me dê firmeza, para eu conseguir conquistar aquilo que eu preciso, porque é bom. Eu estou dizendo o seguinte, se é para você, se você entendeu a mensagem, vai embora, vai em frente, vai procurar o seu terreno, vai fazer sua kitnet, saia da corrida dos ratos, é um favor que você faz para você mesmo. E é um favor que você faz para mim também, porque eu preciso que o Brasil cresça. E o Brasil não pode ficar na mão dos políticos. Quem tem condição de aumentar a oferta de imóveis vai equilibrar o mercado no país, vai gerar abundância no país. É o que a gente está precisando, abundância de tudo. Abundância de alface, de couve, de remédio, de medicamento, de atendimento médico, de moradia barata para as pessoas que estão exploradas pelas empresas que fazem acordos na Caixa Econômica Federal, colocam um imóvel chinfrim de 52 metros quadrados para você, para pegar 200 mil seu e você nunca ser dono desse imóvel por 25 anos. A estratégia toda montada para que você fique ali com aquela coisa no braço, alimentando todo esse sistema. Não aceite isso. Revolte-se, assim como eu fico revoltado também. Faça a sua parte, cuide de você, da sua família. Seja feliz, tenha tempo para visitar os amigos, aquele parente seu que talvez está adoentado com uma tristeza que não recebe uma visita sua porque você não tem tempo. Encontre esse tempo. Seja você a pessoa que ninguém encontra na sexta-feira porque você já foi para a praia. Em vez de ser você o vendedor que está tentando convencer as pessoas a comprarem alguma coisa de você numa sexta-feira e ninguém te atende porque essas pessoas estão na praia. Pule para o outro lado. Viva do outro lado da história. É só isso que eu quero para você e para todos aqueles que têm alguma dúvida sobre a verdade do que eu estou falando.